Maranata, e nós iremos com ele. Amém? Que chuva gostosa, não é mesmo? A gente estava precisando tanto de uma chuva, né? E veio. Deus seja louvado aí, refrescou, molhou, fez tudo o que tinha que fazer. Deus seja louvado por isso. Pode pôr no chão lá, sem fechar a tampinha, só isso. Queridos, eu quero, nesse momento aqui, cumprimentar todos vocês que estão aqui nessa noite. Como o pastor Gediel já disse, em especial, eu quero cumprimentar você que é amigo da Igreja Adventista, que está aqui conosco. É uma alegria muito grande receber você aqui nesse lugar. Cada detalhe que você olha aqui, desde a decoração do corredor, o painel, as músicas, tudo foi feito pensando em você. Nós estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade de poder aqui agora, a partir de hoje, até o outro domingo, né? Vão ser 9 noites, de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo e eu vou ter o privilégio de poder então abrir a Bíblia aqui, noite após noite, apresentando aqui temas bíblicos, para que através desses temas bíblicos Deus possa falar ao nosso coração. Eu quero apresentar o nome dessa série que eu vou a partir de hoje começar aqui com vocês. Está projetado ali na tela, você pode ver, ela tem como tema principal o título Nada, o quê? Além da verdade. Me diz uma coisa, você acha que esse mundo está precisando de verdade um pouco ou não? Ou você está feliz com o mundo como ele está? A marca desse mundo é a mentira, né? Começando pelos líderes, os governantes, enfim, a coisa está muito complicada. Então, essa série foi elaborada pensando nesse contexto de um mundo muito difícil, muito desafiador, onde as pessoas perderam os princípios. Por isso o título, Nada Além da Verdade. Essa série, ela tem como base um texto bíblico, que é João 8,32. É um texto bem conhecido. Se você está com a sua Bíblia e quiser abri-la aí, fique à vontade, tá? Aliás, eu desafio você a trazer sua Bíblia todas as noites, para que você possa então olhar direto na fonte, que é a Bíblia Sagrada. João 8,32, Jesus aqui então, ele faz uma declaração muito interessante, e aonde ele então nos faz ele nos adverte ou nos incentiva a buscarmos a verdade, e ele diz assim no verso 32, e conhecereis a verdade e o que mais? E a verdade vos libertará. Então, eu quero assumir um compromisso com vocês. A cada noite vamos aprender uma verdade diferente. Cada noite uma verdade. Agora, qual é o compromisso que eu quero assumir com vocês? Especialmente você que é nosso amigo da Igreja Adventista. Vamos dar um exemplo aqui. Vai ter uma noite que o tema será a verdade sobre os mortos. E quem são os espíritos do Espiritismo. E o acordo que eu quero fazer é o seguinte. Nós não vamos aqui discutir opiniões. Tipo, o que eu penso sobre isso? O que você pensa? Ou então, o que a igreja X fala sobre isso? E a outra... Não, nada disso. Nós vamos apresentar o tema e nós vamos então aqui, todas as noites, ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Por quê? Porque eu tenho procurado incentivar as pessoas a terem como base da sua fé a Bíblia Sagrada. Você sabia que só no Brasil tem mais de 30 mil igrejas cristãs? Com nomes diferentes, com ensinamentos diferentes, e todas dizem ter a verdade? Como que é possível isso? 30 mil. Hoje em dia o cristianismo passa por uma crise. Qual que é a crise dos cristãos hoje? Os cristãos não conhecem mais a Bíblia. Eu estou falando de pessoas que vão a igrejas. Elas vão na igreja, mas não conhecem a Bíblia. Que história que é essa? Como é que pode isso? Hoje em dia você chega para alguém e fala, por que você faz isso? Aí ela fala assim, eu faço isso porque o pastor falou. Como é que é? Você faz alguma coisa ligada à vida eterna porque um pastor te falou, porque o padre disse? Aí você, não, porque a igreja diz, como é? A igreja? Mas você não tem a Bíblia nas tuas mãos? Por que você não baseia a sua fé na Bíblia Sagrada? E eu tenho procurado realmente a incentivar. A Igreja Adventista, ela ensina o seguinte, a única fonte de autoridade do cristianismo é a Bíblia. Pastor não está acima nem igual à Bíblia, nem de longe. E nem igreja nenhuma, nem a própria Igreja Adventista. Porque a Bíblia Sagrada é o único parâmetro da nossa fé. Se nós quisermos fazer realmente a vontade de Deus, nós precisamos ver qual é essa vontade através da Bíblia Sagrada. Por isso Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará.
Então esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Então todas as noites vamos ter uma verdade. E hoje, a primeira verdade tem como título a verdade sobre a lei e a graça. O que nós queremos, qual a conclusão que nós queremos chegar no final do estudo de hoje? Nós queremos saber o seguinte: a lei de Deus, os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio Deus, com seu dedo, a Bíblia diz, eles ainda valem para nós ou não valem mais, como talvez 29.990 e poucos dessas igrejas dizem que não vale mais? Nós vamos aprender isso aqui hoje. Outra coisa, a graça. Eu sou salvo pelo quê? Sou salvo pela lei ou pela graça? Nós vamos aprender também isso aqui nessa noite. Agora, como eu falei para vocês, nós não vamos ficar discutindo opiniões humanas, porque senão, né, eu falo uma coisa, mas eu não acho assim. Eu acho que é diferente, então ninguém chega a lugar nenhum. Agora, se você é cristão, e só é cristão quem crê na Bíblia. Tem gente que pensa que é cristão, mas não é cristão. Ele é batista, ele é presbiteriano, ele é assembleiano. Por quê? Porque ele vai na igreja dele, lá ele aprende uma coisa que está contra a Bíblia e ele fica do lado da igreja. Então ele não é cristão. Cristão é quem crê em Cristo e na Bíblia Sagrada. Então esse é o acordo que eu faço com vocês. E se em algum momento eu sair desse acordo, você pode me cobrar aqui publicamente. Então, o senhor está saindo da Bíblia, pastor. Isso não vale. O senhor disse que não ia fazer isso. Combinado assim? Deixa eu fazer um teste. Quantos acreditam realmente que a Bíblia Sagrada é a única fonte de autoridade do cristianismo? Deixa eu ver só as mãos assim. Quem crê nisso? Amém. Então agora fiquei tranquilo, pastor Anderson. Agora vai aqui, não tem nenhum problema, vamos seguir. Mas antes de abrirmos a Bíblia nessa noite, eu quero convidar você a fazer o que iremos fazer todas as noites antes de abrir a Bíblia, que é termos uma oração. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser estudada, pesquisada, mas sempre sob a direção do Espírito Santo. E eu quero convidar você, assim como está, que feche os olhos, incline a sua cabeça para falarmos com Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de agora, aqui na tua casa, podemos abrir a tua palavra. Senhor, queremos que através dela o Senhor possa falar ao nosso coração. Daqui viemos porque desejamos ser orientados pela Bíblia e assim podemos fazer a tua vontade e nos prepararmos para o reino dos céus. Eterno Deus, para que possamos ouvi-lo com clareza, pedimos que primeiro o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor ilumine a nossa mente e abra o nosso coração. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Honestamente, você deseja fazer a vontade de Deus? Me diga, sim ou não? Você deseja de verdade? Eu quero fazer a vontade de Deus. Agora, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava dizendo o seguinte, o que é a verdade? A primeira verdade é o próprio Cristo, né? Porque ele disse, eu sou o caminho, o que mais? Então, Cristo é a verdade. Só que o próprio Cristo falou, vocês querem me conhecer? Então tá. Aí ele falou assim para os discípulos, santifiquem-se na verdade. A tua o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a maneira que eu tenho de conhecer a Cristo, que é a verdade, é através da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Agora eu queria que você segurasse a sua Bíblia um pouquinho nas suas mãos e pensasse no seguinte, então Jesus quer que eu conheça a Bíblia toda, para que eu possa descobrir o que ele espera de mim? A verdade é a Bíblia? É a Bíblia. Então ele quer que eu conheça toda a Bíblia? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil conhecer toda a Bíblia. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. São 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, já pensou se para você fazer a vontade de Deus, você tivesse que conhecer toda a Bíblia de ponta a ponta? Não seria desafiador? O que você acha? Ou tem alguém que conhece toda a Bíblia que decora e salteado? Eu não conheço. E olha que eu já sou cristão já há 45 anos, eu já fiz 4 anos de teologia, já fiz mestrado, não conheço nem de longe toda a Bíblia. Pastor, então como que Deus ele espera que eu conheça a verdade se a Bíblia é tão grande, tem tanta informação, como que ele espera? Aí eu quero fazer uma propaganda positiva de Deus. Deus ele é maravilhoso. Amém por isso? Deus ele sabia que nós seres humanos teríamos limitações intelectuais, de conhecimento, de gravar as coisas. Então o que Deus fez? Para facilitar a vida daquela pessoa que realmente deseja fazer a vontade de Deus. Sabe o que ele fez? Ele resumiu.
Deus falou assim, ó, eu quero que vocês, eu vou deixar fácil para vocês. E eu quero ler com você agora o que Deus espera de nós em resumo. Eu quero convidar você para ir para o meio da Bíblia, mais ou menos, livro de Eclesiastes. Abre a sua Bíblia, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. E você então agora que realmente deseja fazer a vontade de Deus, você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Ele espera de você de maneira clara e direta. Nós vamos ler Eclesiastes 12, verso 13. Mais uma vez eu digo, quem vai dizer para você é a Bíblia Sagrada, tá? Se você é adventista, está perto de um amigo da igreja, que está com dificuldade de encontrar, dá uma forcinha para ele poder achar o texto aí, tá bem? Eclesiastes 12, verso 13. Se você não encontrou o texto, está projetado aqui na tela também, dá para você olhar, tá bom? Vamos ver então o que Deus espera de todo ser humano de forma resumida. Diz assim o texto: de tudo o que se tem ouvido, a suma, ou seja, o resumo é. Qual que é o resumo, irmãos? Primeiro, teme a Deus e o que mais? E guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de quem? De todo o homem. Então Deus olha para você e fala, você quer fazer a minha vontade? Você fala, eu quero. Ele fala, então tá, então eu vou te ajudar. Eu quero que você saiba de maneira clara o que eu espero de você. Ele fala, são duas coisas que eu espero de você. Primeira, eu espero que você me tema. O que significa temer a Deus? É ter medo dele? Será que vocês acham? O que é temer a Deus? Respeitar a Deus. É você saber que Deus é seu amigo, que Ele está perto de você, mas que Ele é Deus. E se Ele é Deus, o que vocês acham? Eu posso questionar a Deus? Fala, por que é assim, Deus? Que história que é essa? Por que não é daquele outro jeito? O que você acha? Eu posso ficar questionando a Deus? Sim ou não, irmãos? Claro que não. Como eu vou questionar a Deus? Quem sou eu para questionar a Deus? Agora, Satanás, o sonho dele é esse, que o ser humano sempre duvidasse de Deus e questionasse a Deus. Então Deus fala, ó, o que eu espero de vocês, em resumo, que vocês me respeitem, e por me respeitarem e confiarem em mim, eu quero que vocês obedeçam aos meus mandamentos. Eu quero que vocês obedeçam aos meus mandamentos. São quantos os mandamentos de Deus? 10. São 10 os mandamentos de Deus. Então Deus, Ele falou, ó, para facilitar a vida do homem, eu vou resumir tudo o que eu espero do homem em 10 princípios universais, que são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles me mostram como eu devo me comportar com Deus. Como que tem que ser? Tem que ser assim, assim, assim. Depois, os últimos 6 mandamentos, eles me mostram como eu devo me comportar com o próximo. É assim que Deus resumiu a vontade dele para cada um de nós. Só queria dar um recado, a igreja tem uma acústica ótima, então a gente tem que cuidar. Mesmo a equipe quando está falando, fala baixinho, senão já todo mundo desconcentra todo mundo aqui. Tá bom? A equipe, os diáconos, então me ajudem com essa questão aí, por favor. A gente tem que ter muita concentração aqui no estudo. Então, Deus espera de nós isso. Obediência aos 10 mandamentos. Agora, como eu falei para vocês, existem muitas religiões que ensinam o seguinte, não. Esse negócio de 10 mandamentos, eu não tenho que obedecer mais não. Eu tenho certeza que você já ouviu isso alguma vez, pelo menos na sua vida. Alguém falou, não tem, mas isso aí, esse negócio de mandamentos, era lá para o povo de Israel. Nós cristãos não temos mais que obedecer os mandamentos. Nós estamos na nova aliança, no tempo da graça, e agora não tem que obedecer mais. Alguém já ouviu isso pelo menos uma vez? Falar isso? Claro que sim. Por quê? Porque 99% das igrejas ensinam isso. Não tem mais que obedecer os 10 mandamentos. Agora, só o que é interessante, eu quero que você pense aqui, tá? Porque Deus nos fez com uma mente, com capacidade de pensar, de raciocinar. Então você tem que ouvir as informações e tem que na sua cabeça, será que é certo, será que é errado? Tem que pensar. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você chega para um pastor e fala, pastor, tem que guardar os mandamentos? Ele vai dizer, não tem. Vamos dar um exemplo só. Vamos chegar para o R. Soares, da Igreja da Graça. Né? Fala, pastor R. Soares, eu tenho que guardar os mandamentos? Ele vai dizer, não tem. Ele fala na televisão isso todo dia, quase, né? Não tem. Por quê? Porque agora, quando Jesus morreu na cruz, nós estamos em um novo período, o período da graça. Então não precisa mais obedecer os mandamentos. Aí você fala, é pastor, não precisa? Não precisa, você não sabia, nós estamos na graça. Tem certeza? Tenho. Então tá, pastor R. Soares, me diz uma coisa. O que o senhor acha?
do teu vizinho pular um muro da tua casa e adulterar com a sua mulher. Meu filho, que blasfêmia que é essa? Mas como assim, pastor? Isso aí não pode. Não, isso não pode, por quê? Porque esse é o 7º mandamento, não adulterarás. Mas pastor, e a graça que o senhor falou que a gente está liberado, não precisa mais obedecer os mandamentos? Não, mas esse tem que obedecer. Aí você fala, é mesmo? Pastor, outra coisa, pastor. Hoje eu passei lá no centro, lá eu vi uma imagem bonita de Nossa Senhora da Aparecida. Eu estou pensando em levar para minha casa. O que o senhor acha, pastor? Meu filho, você está louco? Por que eu estou louco, pastor? Porque você vai transgredir o 2º mandamento que fala, não faça imagem nem adore imagem de escultura. Mas pastor, e a graça? O senhor falou que não precisa mais. Não, esse tem que obedecer. Aí você começa a falar dos 10 mandamentos com os pastores, e para 9 deles vão dizer, não, esse tem, esse tem, esse tem. Só um que não tem mais. Então o que eu quero ver com vocês aqui, quero ver o seguinte, biblicamente. Será que eu é que escolho qual mandamento guardar? Porque, por mais que eles digam que foi abolido os mandamentos, para 9 eles não concordam com isso, eles acham que tem que guardar. Então, quem vai me responder se eu posso definir qual guardar ou não? A Bíblia é sagrada. Aonde? Lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Tiago, perto de Apocalipse, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. O que nós vamos ver aqui? Vamos ver a Bíblia falando. Será que eu posso guardar 9 mandamentos, por exemplo, e não guardar um, que é o que acontece com essas religiões? Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 10. Tiago 2, verso 10. E aqui então o texto diz assim, Tiago 2,10. Acompanhe na sua Bíblia atentamente aí, tá bem? Ele diz assim, pois qualquer que guardar toda o quê? Mas fizer o quê? Tropeçar aonde, irmãos? Em um só ponto. O que Tiago fala? Se eu guardar todos os mandamentos para tropeçar em um deles, o que ele fala? Se torna culpado do quê? De todos os outros. Então, segundo a Bíblia, se eu guardar 9 dos 10 mandamentos, mas transgredir o 5º, que diz, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia fala assim, ó, sabe o que você é? Você é culpado de adultério, de mentira, de roubo, de tudo. Por quê? Ou você guarda todos os mandamentos, ou você guarda nenhum. Ou é todos, ou é nenhum. Então, Satanás, ele sabe disso. E Satanás é ele que tem procurado enganar pessoas, até mesmo através da própria religião, dizendo que não tem que guardar os mandamentos. E o que ele tem feito? Tem muita coisa que ele utiliza, que ele faz, eu quero mostrar para vocês. Mas o grande, ou um dos grandes argumentos que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas, para que elas pensem que são cristãs, mas não são, porque elas não obedecem à lei de Deus, ele tem inventado muita coisa, mas um dos maiores argumentos que ele usa é esse daqui, ó. Ele fala assim, não, você não tem que guardar os mandamentos. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo veio aqui, e ele morreu na cruz do Calvário, sabe o que ele fez com os mandamentos? O que eles dizem? Ele fez o quê quando ele morreu na cruz? Ele aboliu. Não precisa mais. Quando ele morreu na cruz, então ele acabou, não tem mais mandamento. Assim que Jesus veio e morreu na cruz, ele aboliu os mandamentos. Bem, eu vou dizer aqui algumas coisas para vocês agora. Primeiro que eu vou dizer é o seguinte, nunca discuta religião. Não perca tempo discutindo religião. Pastor, o que é discutir religião? Você chega para a pessoa, o que você pensa sobre isso? Ah, eu penso isso. Ah, não, mas eu penso aquilo. E você fica discutindo. Não faça isso, não adianta. Olha, quem vai ter razão se ficar só na boca, vocês dois? Quem vai ter razão? Ninguém tem razão. Então não perca tempo discutindo religião. Se a pessoa não crê na Bíblia, eu vou dizer uma coisa, não gaste um minuto com ela. Não adianta. Nós cristãos, a base da nossa fé é a Bíblia Sagrada. Agora, se a pessoa não crê na Bíblia, eu vou falar o que para ela? Não tem o que falar. Aí eu penso, eu acho, mas eu penso, não vai a lugar nenhum, tá? Porque eu vou contar uma história agora que aconteceu comigo para você entender por que eu estou falando isso. Eu comecei o meu trabalho como pastor no lindo estado de Santa Catarina. Aliás, né, não de infraestrutura e tal, mas geograficamente para mim é o estado mais bonito do Brasil. E eu sou paranaense, tá bem? Então, lá em Santa Catarina. E eu era pastor de 7 igrejas, que iam desde uma cidade chamada Araranguá até Praia Grande, divisa com o Rio Grande do Sul. Um dia, um dos meus líderes de uma dessas igrejas me ligou. O nome dele era Antônio Vargas, um ancião de igreja. Ele falou, pastor, o senhor poderia fazer uma visita comigo para uma pessoa que eu estou estudando a Bíblia? Eu falei, claro que eu posso. Mas por quê? Ah, pastor, ela tem dúvida em um assunto. Qual que é o assunto?
ela tem dúvida sobre os 10 mandamentos. Ela tem que guardar ou não os 10 mandamentos, ela tem que obedecer. E a maior dúvida que ela tem, ela diz que não aguenta mais, é a seguinte, pastor. Eu chego lá e falo, ó, Jesus não aboliu a lei. Aí ele me fala assim, vai outra pessoa falando, Jesus aboliu a lei. Então ele quer saber se Jesus aboliu ou não aboliu a lei. O senhor poderia ir lá? Eu falei, claro que eu posso. Qual dia, tal horas. Muito bem, peguei meu carro, saí de Araranguá, fui até a cidade de Sombrio, onde ele mora, peguei esse irmão e fomos para a casa desse senhor. Ele morava em um sítio lindo. E ali no sítio, então, eu cheguei lá umas 5 da tarde, era inverno, o sol estava se pondo, e tinha uns 3 lagos, ele me mostrou os lagos e tal. E depois entramos na casa desse senhor. Nos sentamos lá na sala, e antes de nós começarmos a falar, o que acontece? Me para um outro carro, bem na porta da sala desse senhor. E me desce desse carro 2 camaradas, cada um com a pastinha preta na mão. Você já imagina o que ele fez, né? Ele armou uma arapuca, né? Ele mandou me chamar e mandou chamar 2 pessoas de outra religião que falam que a lei foi abolida. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, é hoje, né? Eu falei, bom, mas eu não tenho como fugir, eu estou aqui, não tenho como fugir da raia, né? Apesar que eu não discuto religião. Aí eles entraram, boa noite, tal. Aí o senhor olhou para nós e falou assim, ó, eu fiz isso de propósito mesmo. Sabe por quê? Porque eu não aguento mais. Um vem aqui e fala, Jesus aboliu a lei. O outro vem, não, ele não aboliu. Então eu quero saber, você não tem que me dizer, porque eu estou querendo fazer a coisa certa na minha vida, eu temo a Deus, e eu quero saber, Jesus aboliu ou não aboliu a lei? Ele olhou para mim. Aí eu falei assim, o senhor crê na Bíblia? Creio. Olhei para os dois e falei, vocês creem na Bíblia? Cremos. Falei, então tá, vocês podem ler um texto para mim aí? Podemos. Então eu pedi assim, então abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Você pode abrir a sua também agora aí? Mateus capítulo 5. Eu falei, vamos acabar com essa dúvida aqui agora. Sabe por quê? Porque quem vai responder para o Senhor não sou eu, nem eles, mas o próprio Jesus Cristo. Ele vai responder, se ele veio aqui abolir a lei ou não. Então, vamos ver agora. Aí eu falei para um dos dois, vocês poderiam ler para mim o texto? Não podemos. Aí eles pegaram a Bíblia deles, né? E leram o texto, Mateus capítulo 5, verso 17. Eu quero ler com vocês. Vai estar na tela também ali para quem está sem a Bíblia. E aqui então Jesus falando, se ele veio ou não abolir a lei. Presta bem atenção no que aconteceu. Aí um deles então começou a ler o texto, no verso 17. Falei, lê para nós aí. Ele leu. Aí ele disse, lendo o que Jesus falou, não penseis que vim o quê? Abolir ou revogar. O quê? A lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Aí eu parei, olhei para os dois e falei, e aí, o que vocês acham? Jesus aboliu a lei ou não? Agora eu vou dizer para vocês, acredite se quiser. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor da igreja de Adventista? Eu falei, sou. É verdade que para ser pastor ela tem que estudar 4 anos? É verdade. E o senhor estudou 4 anos para vir agora que me dá um texto que vai contra aquilo que vocês acreditam? Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Pastor, aqui nesse texto está claro que Jesus aboliu a lei. Eu falei, o quê? Não, o senhor não está vendo? Eu falei, não estou vendo. Olha aqui, ó, não penseis que vinha o quê? Abolir a lei aos profetas. Mas pastor, não é no começo, é no final. Ah, é? É no final que está essa informação? É. Olha lá, pessoal, não vim abolir, mas não penseis que vinha abolir a lei aos profetas. Não vim para abolir, mas para o quê? Ah, me ajudem, irmãos. Não vim para abolir, mas para cumprir, pastor. O senhor não está vendo? Não, não estou. Pastor, me diz uma coisa. Eles me falaram, cumprir está no passado, no presente ou no futuro? Aí eu olhei e falei, o que vocês acham? Está no passado, no presente ou no futuro? Pastor, cumprir está no passado, ele já cumpriu. Eu falei assim, ó, para a conversa aqui agora. Que vocês não entendiam de Bíblia, eu suspeitava. Agora de português eu não sabia, porque cumprir está no infinitivo. E essa conjugação verbal, não tem conjugação verbal de tempo no infinitivo. Então não existe isso. Que história que é essa? Eu não vim abolir a lei. Olha o verso seguinte, é pior ainda, é mais claro ainda. Olha o verso 18, o que diz a Bíblia? Jesus falando, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Nem o quê? Nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu sei que está chovendo, mas quando vocês chegaram ali, o céu estava lá em cima ainda? Estava ou não estava, irmãos? Estava. E a terra, está aqui ainda? Então, segundo a Bíblia, o que eu posso tirar da lei?
até que o céu e a terra estejam aqui ainda. Nada, nenhum i e nenhum acento. E tem mais, Jesus dá um recado no verso 19 para pessoas que não guardam a lei e que ensinam por aí que não precisa guardar. E pode ser só um deles. Olha o que Jesus fala no verso 19, ele disse assim, ó. Aquele, pois, que violar, quantos? Quantos, irmãos? Um destes mandamentos. Pode ser qual deles? O menor deles. E assim ensinar aos homens, será considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. Agora, aquele que guardar, e assim ensinar aos homens, será considerado o quê? Grande no reino dos céus. Aí eu pergunto, Jesus aboliu a lei? Segundo o próprio Jesus? De jeito nenhum. Agora, eles comentam, não, porque a graça, porque a nova... Ó, amigo, é o seguinte, essa ciência eu não concordo, a axologia não serve para mim não. Eu acho, eu penso, não quero saber de acho nem de penso, quero saber o que a Bíblia fala. E Jesus falou, eu não vim abolir a lei. Enquanto o céu e a terra estiver, ninguém pode tirar nada da lei. E se alguém ensinar isso por aí, será considerado o menor no reino dos céus. Jesus não veio abolir coisíssima nenhuma. Eu vou dizer uma coisa, ó, não quer guardar os mandamentos? Não guarda. Deus obriga alguém a guardar os mandamentos, irmãos? Ele obriga? Não obriga. Então não quer guardar, não guarda. Agora não venha me dizer que a Bíblia te libera de obedecer os mandamentos, que isso é uma grande mentira. Isso é falta de vergonha na cara de quem ensina isso. E é lógico, quem tem conhecimento. Ah, porque Jesus não aboliu coisa nenhuma. Que história que é essa, gente? Por favor, né? Mas vamos continuar com mais argumentos que eles têm. Então eles falam o seguinte, quando você mostra isso, eles vêm com outro argumento. Não, é verdade. Olha, Jesus, na verdade, não é que ele aboliu, né? É que Jesus, ele mudou os mandamentos quando ele veio aqui. É, sabia? Ele mudou de 10 virou 2. Sabia disso? Eles falam isso. E tem um texto que eles usam, que é Mateus 22, 36 a 40. Vamos ver esse texto? Porque ele fala, não, Jesus mudou a lei, agora não é mais os 10 mandamentos, não. Vamos ver o que diz aqui o texto. Mateus 22, 36 a 40. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, o próprio Jesus falando, tá? 36 a 40, ele diz. Alguém chegou para Jesus e perguntou, mestre, qual é o quê? O grande mandamento da lei. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele disse, esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é o quê? Como a ti mesmo. Agora olha o verso 40. Desses 2 mandamentos, o quê? Depende toda a lei e os profetas. Jesus não mudou coisa nenhuma. Ó, eu vou explicar para vocês qual é a essência da lei. Primeiro mandamento grande, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é, amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, então tá, não, é só amar. É só pôr uma camisetinha. Eu amo a Deus, eu amo ao próximo, tá tudo certo? Tá tudo certo, coisa nenhuma. Abre a sua Bíblia agora em 1 João capítulo 5. Abre lá. Nós vamos descobrir agora, biblicamente, como eu sei se eu amo a Deus. Né? E como eu sei se eu amo ao próximo. 1 João capítulo 5, nós vamos ler primeiramente o verso 3. 1 João capítulo 5. Porque, gente, a Bíblia que tem a resposta, não somos nós que estamos inventando, falando, nada disso. A Bíblia é simples, clara e direta. 1 João capítulo 5. Vamos ver então, biblicamente falando, quando é que eu amo a Deus? Vamos ver então. 1 João 5, verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim o texto. 1 João capítulo 5, verso 3. Ele diz assim. Porque este é o que, irmãos? É o amor de Deus. Que façamos o quê? Que guardemos os seus... E os seus mandamentos não são o quê? Penosos, não são pesados. Ah, então, ó, o grande mandamento é amar a Deus. Quando é que eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. E o próximo, pastor? Quando que eu sei que eu amo o próximo? É o verso 2, está aí do lado, ó, colado. Ó. Diz assim o texto. Nisto, presta atenção, ó, nisto conhecemos que amamos a quem? Os filhos de Deus. Quando fazemos o quê? Quando amamos a Deus... E guardamos os seus mandamentos. Quando é que eu amo o meu próximo? Quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não minto, quando eu não cobiço, quando eu não adultero, quando eu honro meu pai e minha mãe. Quando que eu amo a Deus? Quando eu não tenho outros deuses diante de Deus, quando eu não adoro imagem de escultura, quando eu não tomo o nome de Deus em vão e quando eu guardo o sábado, que é o quarto mandamento.
Porque esses 4 têm a ver com Deus, e os últimos com o próximo. Então, esse argumento também é furado. Outra coisa que eu acho interessante, é que eles falam assim, não, você não está entendendo. Quando Jesus veio aqui, ele trouxe uma outra lei, é a lei do amor. É mesmo? A lei do amor? É a lei do amor, não é mais os 10 mandamentos, é a lei do amor. Ah, é? Então tá, então vamos fazer o seguinte, não existe isso, tá? Não tem essa separação, tá bem, irmãos? Mas vamos imaginar que existisse a lei que foi dada lá para Moisés, os 10 mandamentos, e a tal lei do amor de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, quero que você pense antes de responder, tá? A pergunta é a seguinte, já que eles falam que a lei do amor, né, que Jesus trouxe, eu pergunto, qual, humanamente falando, é mais difícil de guardar? Os 10 mandamentos dados lá no Sinai, que Moisés recebeu, ou a tal lei do amor que Jesus ensinou quando ele veio aqui? Qual que é mais difícil? Os 10 mandamentos ou a lei do amor? O que vocês acham? Pelos discursos evangélicos, qual que seria mais difícil? Será que a lei do amor é mais difícil? Eu acho que não, porque já é do amor, agora não precisa fazer mais nada, só dizer eu amo Jesus, põe uma faixinha na cabeça, Jesus é meu amigo, põe no carro, tudo posso naquele... Não precisa fazer mais nada. Humanamente falando, eu falei mais fácil? Eu falei mais fácil? Então a mais fácil seria a lei do amor, né? Agora, será que é verdade isso na Bíblia? Vamos dar uma olhada? Vamos para Mateus ainda. Mateus 5, 27 e 28. Vamos dar uma olhada na lei do amor que Jesus trouxe. Não existe, mas eles falam isso, né? Vamos ver qual que é mais fácil de guardar, a lei do amor ou os 10 mandamentos. Então, aqui Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, ele fala assim, ó, presta bem atenção no começo do texto. No verso 27 ele fala assim, ó, ouviste que foi dito aos antigos, o quê? O que foi dito, irmãos? Não cometerás? Aonde está escrito isso, irmãos? Não cometerás adultério. Aonde está escrito isso? Nos 10 mandamentos. Então presta atenção, Jesus fala, vocês ouviram falar que foi dito que não pode cometer adultério? Só que é o seguinte, nos dias de Jesus, cometer adultério era o seguinte, era você pegar uma mulher e ir para a cama com essa mulher. Tinha que consumar o ato lá. Isso era adultério. Ele falou, vocês ouviram falar que não pode cometer adultério? Ouvimos sim, Jesus. Pois é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos ver o que ele vai dizer aqui agora. Aí ele disse assim, eu porém vos digo, que qualquer que fizer o quê? Olhar para a mulher do próximo e a cobiçar, já em seu coração o quê? Aí eu pergunto, Jesus, ele facilitou os 10 mandamentos quando ele veio? Facilitou coisa nenhuma. Que história é essa, né? Na verdade, Jesus estava explicando a essência da lei, a importância da lei. Qual que é a essência? É muito mais do que uma regrinha só. Porque o alicerce dos 10 mandamentos é o amor a Deus e ao próximo. Então Jesus a lei do amor que eles falam não é a mesma dos 10 mandamentos. Só que Jesus estava explicando qual que é a essência de tudo isso. E a essência é o amor. E é muito mais complicado do que eles pensavam. Porque se você for levar o pé da lei do que Deus esperava que fosse feito através dos 10 mandamentos, é muito mais do que está escrito ali lá na tábua dos 10 mandamentos. É muito mais do que isso. Então essa história de lei do amor também não cola. Agora, eu estou indo para a parte final agora, que eu vou fazer o seguinte. Eu até quero desafiar você. Eu gosto muito de desafio. Eu quero desafiar você a fazer o seguinte. Se você, de repente, pertence a uma religião, se a sua igreja ensina que não tem que guardar mais a lei, eu pedi que você anote um dos textos que eu vou falar aqui agora. Por quê? Porque eu garanto para você, se você pegar o seu WhatsApp agora e mandar para o seu pastor e falar, pastor, que história que é essa? O senhor me ensinou que não tinha que guardar a lei, mas eu aprendi que não é verdade, não tem que guardar, pastor. Eu garanto para você que ele vai citar para você os textos que eu vou dizer aqui agora. Agora, como eles conseguem usar um texto da Bíblia para dizer que não tem que guardar mais os mandamentos? Aí vem uma regra importante agora. Eles conseguem da seguinte maneira. Eles conseguem usando textos fora do contexto. Pastor, o que é um texto fora do contexto? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Abre lá, por favor. Romanos, capítulo 3. Eu vou explicar o que é um texto fora do contexto agora. Romanos, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, tem 31 versos. O que é um texto fora do contexto? É o seguinte. Você vem aqui em Romanos capítulo 3, aí você pega só um dos 31 versos, só um, e você então tira ele daqui, tá? Olha para mim aqui, ó, e você coloca ele aqui sozinho, pega só aquele verso sozinho.
Aí você lê aquele verso aí sem levar em conta o restante do capítulo. Isso é um texto fora do contexto. Quando eu faço isso, e eu pego um verso, tiro ele de onde ele está e leio ele isoladamente, eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar dizendo com esse texto o que o texto não está dizendo. Pastor, que história que é essa? Como assim? Vamos ver agora aqui, ó. Vamos olhar um verso aqui agora. Um verso que é certo que ele vai citar para você é o verso 28 de Romanos capítulo 3. O que Paulo fala aqui em Romanos 3, 28? Aqui Paulo, ele chegou a uma conclusão sobre como uma pessoa se salva. A palavra justificado é um sinônimo para salvo. Então, como uma pessoa se salva? Vamos ver o que diz o texto? Romanos 3, 28 diz assim, ó, Paulo falando: concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê, irmãos? Pela fé, independente do quê? Tá vendo? Não falei para vocês? Os adventistas são uma seita. Lá eles são uma seita, eles não acreditam no evangelho, eles falam que não tem que tem que guardar a lei, não tem que guardar a lei coisa nenhuma. Porque Paulo falou assim, ó, nós somos salvos unicamente pela fé, independente das obras da lei. Amém, irmãos? Amém, coisíssima nenhuma. Amém, coisíssima nenhuma. Mas pastor, como assim, pastor? Aqui não está dizendo... Caiu, irmão, é uma armadilha que eu faço. Pode ficar tranquilo, não se preocupe, irmão. Teve vários que falaram amém, não foi só a senhora não, viu, irmão? Isso é para estimular mesmo que eu falo. Mas pastor, ele não está falando aqui que não precisa da lei? Não está falando coisa nenhuma. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós somos salvos unicamente pela fé. Isso é verdade. Agora, amém por isso então, irmãos? Amém, isso é verdade. Só que é o seguinte: o fato de eu ser salvo pela fé me libera para transgredir os 10 mandamentos? Essa é a questão. Quem vai responder agora? Eu? O que vocês acham? O Edir Macedo? O Silas Malafaia? Quem vai responder? A Bíblia Sagrada. Aonde? 3 versos depois desse. Você vai ver que Paulo ele não disse que por eu ser salvo pela fé, eu posso desobedecer os mandamentos. Ele não falou isso. Olha o que ele fala no verso 31. Ele fala assim, ó, olha lá, ele diz assim, ó. Deixa eu passar aqui. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pelo quê? Pela fé. E o que ele responde, irmãos? Não, de maneira nenhuma. Antes o quê? Confirmamos a lei. Então Paulo falou assim, ó, você é salvo pela fé, mas isso não te dá o direito de transgredir a lei. Por quê? Porque quando você é salvo, você morre para o quê? O que a Bíblia fala? Nós morremos por quê quando a gente é salvo em Cristo? Morremos para o pecado. O que é pecado, segundo a Bíblia? Transgredir os 10 mandamentos. 1 João 3,4 fala: todo aquele que peca transgride a lei, porque pecado é transgredir a lei. Então Paulo fala, ó, vocês são salvos pela fé, mas como vocês vão continuar transgredindo a lei? Vocês morreram por pecado, vocês são uma nova criatura agora. Não existe isso. Mas dois textos só, que eu quero mostrar a verdade para vocês. O próximo é Romanos 6,14. Olha o que Paulo fala aqui, ó. E eles usam esse texto para dizer, não tem que guardar mais a lei. Mas é um crime contra a Bíblia, né? É uma vergonha isso aqui. E Paulo diz assim, ó, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo do quê? E sim da... Aí o que eles falam? Tá vendo? Não falei? Ó? Vocês não estão mais debaixo da lei. Lei é para os judeus. Não precisa mais de lei nenhuma. Vocês estão na graça. Agora não precisa. Ah, é? É isso mesmo? Olha o verso seguinte, que é o 15. Um depois. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim, ó. É até interessante a abordagem. Ele fala, e daí? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O que ele fala? De modo nenhum. Ele fala, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Né? Vocês acham que agora, porque vocês não são salvos pela lei, agora vocês podem pecar, transgredir a lei? Vocês estão malucos. De jeito nenhum, tem que guardar a lei. Por quê? Porque vocês agora são uma nova criatura. Vocês eram inimigos da lei quando? Quando, irmãos, que eu sou inimigo da lei? Quando eu estou nos braços de Satanás. Quando eu estou com o espírito mundano. Eu sou inimigo da lei. Agora, quando eu nasci de novo agora, Deus me dá um novo coração. Um coração agora que vai ter prazer em obedecer a lei de Deus. Amém por isso? Mais um aqui, ó, Romanos capítulo 6, verso 1. Esse aqui é muito interessante, eu até gosto demais desse texto,
Porque Paulo fala assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos entender esse texto? Vamos entender? Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, ó, nós somos salvos pela graça. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu pecar, transgredir um dos 10 mandamentos, o que eu faço para me salvar, irmãos? O que eu faço? Me ajuda, irmãos, o que eu faço para me salvar? Eu olho para a cruz e falo, Jesus, me perdoa. Aí ele fala o quê? Está perdoado. Aí quer dizer o quê? Eu estou salvo pela graça. Então tá. Aí Paulo fala, ó, vocês são salvos pela graça. Se vocês pecarem, é só falar, Jesus me perdoa. Ele vai perdoar vocês. Só que daí ele fala assim, e daí? E daí? Que diremos, pois? Vamos permanecer, já que a salvação é pela graça, é tudo essa molezinha aí, né? Vamos permanecer no pecado para usar um monte a graça? Essa é a pergunta. Ele fala, bom, já que você é salvo pela graça, então, eu sou salvo pela graça, então, tá, eu vou adulterar agora para valer. Nossa, eu tenho umas vizinhas que são muito bonitas, eu vou lá vou adulterar. Sou salvo pela graça, é só pedir perdão, tá tudo certo? Então já que eu sou salvo pela graça, agora eu vou roubar. Paulo fala assim, vocês estão malucos, vocês estão achando que agora porque é salvo pela graça, você vai ficar transgredindo a lei torta à direito? Olha o que ele fala no verso seguinte, que é o verso 2. Ele fala assim, ó, de modo nenhum. E olha a consideração que ele faz. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Morremos. Você está entendendo? Quando que você é um inimigo da lei de Deus? Antes de você conhecer a Cristo. Quando você conhece a Cristo, entrega a sua vida a Ele perdoa os seus pecados, mas Ele também te dá a pessoa do Espírito Santo. Para quê? Para você agora viver uma vida de acordo com a Bíblia e com os 10 mandamentos. Amém por isso? Gente, Paulo é o que mais elogia a lei em todo o Novo Testamento. E eles querem dizer que Paulo vai contra. Paulo nunca vai contra a lei. Olha o que Paulo fala aqui em Romanos 7, verso 12. Ele diz assim, em Romanos 7, 12, ele diz assim, ó, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e o que mais? E bom. Santo, justo e bom. Eu não vou ler todos os textos que não dá tempo. Mas agora eu quero ler um texto muito forte. Eu quero que você abra a sua Bíblia nele. 1 João, capítulo 2. Por que esse texto é muito importante? Lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 2. Por que esse texto ele é muito importante? Eu vou explicar para vocês. Sabe por quê? Porque esse texto ele fala sobre as religiões que dizem que são cheias do Espírito Santo, que dizem que tem Deus na vida delas, mas que não querem obedecer os mandamentos. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre um pastor, sobre uma pessoa que diz que é cristão, mas que não obedece os 10 mandamentos. Está preparado para saber? Vamos ver então agora, 1 João 2, verso 4. E aqui então a Bíblia diz assim, ó. Veja bem, você está lendo na sua Bíblia, tá? Não é eu que estou falando, é a igreja adventista, tá bem? E a Bíblia diz assim, ó. Aquele que diz o quê? Eu o conheço, mas não guarda o quê? O que ele é? E nele não está a verdade. Então, irmãos, sabe o que acontece? Baseado nesse texto aqui, eu olho para o Edir Macedo e falo assim, Edir Macedo, sabe o que você é? Você é um mentiroso. Silas Malafaia, você é outro mentiroso. Soares, você é outro mentiroso. Por quê? Porque você fala que é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas não obedece os 10 mandamentos. Que história que é essa? Como é que você não vai obedecer a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu dedo? Porque toda a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados por Deus. Agora, os 10 mandamentos é a única parte que Deus escreveu. Então, como que você fala que é um homem de Deus, que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos? Que história que é essa? Então, você é um mentiroso. E se você é um mentiroso, você tem um pai. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, seu pai é o diabo. Porque você fala que conhece, mas não obedece o mandamento. Que história que é essa? Você está louco? Você está maluco? Não, mas eu sou sincero. Olha, eu não obedeço os 10 mandamentos, mas eu sou sincero no que eu faço. Você é sincero? Você acha que Deus aceita isso? Eu não vou questionar, eu vou ler o que o próprio Jesus falou em Marcos, capítulo 7, versos 6 a 8, está escrito o seguinte, ele disse assim, ó, deixa eu virar aqui para poder ler direto na tela, ele diz assim, ó, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com o quê? Com os lábios, mas o seu coração está... E ele diz assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas, que são ensinamentos de homens, deixando o quê? Os mandamentos de Deus. Vocês preferem guardar
A tradição dos homens. O que é tradição? Alguém sabe me dizer? Tradição? Tradição é tudo que uma igreja ensina que não tem base bíblica. Por exemplo, guardar o domingo. Da onde que tiraram isso? Não está na Bíblia. É tradição da igreja. O que mais? Hóstia. Onde está na Bíblia? Não tem hóstia na Bíblia? Eu poderia citar uma lista quilométrica aqui, né? De coisas. Então, tudo que uma religião ensina que não tem base bíblica é tradição. E Jesus falou, vocês querem guardar a tradição dos homens, não querem obedecer os mandamentos? Então tá, vocês são hipócritas. Vocês dizem que me amam, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, queridos, os 10 mandamentos são muito importantes. Quem gosta de orar aqui? Deixa eu ver as mãos. Quem gosta de orar? Especialmente quando a coisa está preta, né? Quando complica. A gente ora muito, né? Vai atrás da oração, né? Bom, você sabe o que a Bíblia fala sobre alguém que ora e não quer guardar a lei? Sabe o que a Bíblia fala? Quer ver? Provérbios, capítulo 28, verso 9. E ali então o provérbio diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. Você não quer obedecer a lei? Você pode não obedecer a lei se você quiser? Você pode ou não? Claro que eu posso, eu sou livre, faço o que eu quiser. Deus fala, então tá, não obedece, só que eu vou explicar uma coisa para você. Quando você orar, sabe de uma coisa, a sua oração para mim é uma abominação. Não tem valor nenhum. Por quê? Porque você não confia em mim se não me obedece. Eu te dei uma ordem, você não me obedece. Então, é isso que a Bíblia fala. Bom, eu quero terminar porque eu quero que você saia daqui sem dúvida sobre esse assunto. Porque é um assunto muito importante. Eu acredito que estou falando para pessoas que estão pensando assim agora. Pastor, e agora? Guardar ou não guardar os 10 mandamentos, pastor? A minha vida inteira lá na minha igreja eu aprendi que não preciso guardar, pastor. E agora? Guardar ou não guardar? Bom, eu queria que você tivesse uma resposta clara para esse assunto. Como isso poderia ficar claro, sem dúvida nenhuma, para nós cristãos? Eu sei de uma maneira. Pastor, guarda ou não guarda? Que maneira, pastor? Bom, sabe como a dúvida iria para zero? Iria da seguinte maneira, se Jesus Cristo agora entrasse para aquela porta e viesse, aqui assim, Jesus, você chegou na hora certa, vem aqui por favor, fica aqui na frente, Jesus chegou na hora certa, sabe por quê? Porque está cheio de pessoas aqui, ou tem algumas pessoas aqui, Senhor Jesus, que estão em dúvida, elas têm que guardar ou não os 10 mandamentos. O Senhor poderia tirar essa dúvida para elas, Senhor Jesus? Ele fala, claro que eu posso. Aí eu pergunto para vocês, se isso fosse possível, tá bem? E Jesus estivesse aqui, isso não é uma literal, se fosse possível. E o próprio Jesus que estivesse aqui, eu falo, Jesus, as pessoas querem a vida eterna, elas querem muito, mas elas querem saber o seguinte, guarda ou não guarda os mandamentos para ter a vida eterna? Jesus, elas têm que guardar ou não? Veja bem, se fosse Jesus mesmo, eu falo, Jesus diz, tem ou não tem? E Jesus dissesse, o próprio Jesus, não tem. Você acreditaria em Jesus? Se fosse o próprio Jesus, literalmente. Sim ou não? Irmão, sim ou não? Você não acreditar em Jesus? Gente, como não? É Jesus Cristo, não sou eu. Não é o Edir Macedo, não é ninguém. É Jesus. Claro que eu ia acreditar. Por quê? Porque é Jesus Cristo. Ele estaria pessoalmente aqui. Tem que guardar? Não tem. Então tá bom, então não vou guardar, Jesus. Agora se ele dissesse, sim, tem que guardar. Eu também teria que acreditar. Por quê? Porque é o próprio Jesus. Agora tem uma má notícia. Ele não vai entrar aqui agora. Não vai, de jeito nenhum. Só que tem uma notícia extraordinária. Um dia, um jovem chegou para Jesus e perguntou, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E ele respondeu, você vai tirar a dúvida agora. Vamos ver? Lá em Mateus, capítulo 19, eu quero ler 2 versos com vocês, o 16 e o 17. Essa é a história do jovem rico, vocês conhecem, já ouviram falar alguma vez? E aqui então, no verso 16, está escrito assim, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar o quê? A vida eterna. Me diga uma coisa, essa não é a grande pergunta que a gente deveria ter na nossa mente? Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Ou você está feliz com essa vidinha que você tem aqui de 70 anos? Hã? Se passar, a Bíblia fala que é 80, se passar não tem graça, porque não tem mesmo. Porque perde paladar, tato, olfato, audição, visão, já era. Então essa, na minha opinião, é a grande pergunta dessa noite. Jesus, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E ele respondeu. E se você quer a vida eterna, você vai saber a resposta agora do próprio Jesus. No verso 17, ele disse assim, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, mas se queres entrar na vida, fala em língua estranha. É isso ou não? Faça milagres.
profetize, faça a revelação, expulsa demônios. Olha, bom só existe um. Mas se você quer a vida eterna, faça o quê? Guarda os meus mandamentos. Está respondido? Amém por isso? Pastor, por que eu guardo os mandamentos se não é para me salvar? Sabe por quê? Porque quando você guarda os mandamentos, está mostrando que você ama Jesus Cristo. O próprio Jesus em João 14, verso 15, disse assim, ó, se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Queridos, eu quero terminar fazendo essa afirmação que eu gosto muito dela. E a afirmação ela diz o seguinte: é possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem... Você concorda com isso? Você acha que alguém é capaz de obedecer sem amar? O que vocês acham? O soldado lá no exército, ele obedece sem amar? Lógico, não vai em cana, né? Seu patrão, você obedece sem amar também? Claro, você não perde o emprego, né? É possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. Ai, pai, mãe, eu te amo. Ah, é? Então, filho, faz isso pra mim. Não. Ué, que amor que é esse? Você me ama de que maneira? Que amor que é esse? Eu quero terminar contando uma história que eu gosto, que é a história de um rabino judeu. Os judeus, ainda hoje, eles obedecem os 10 mandamentos ao pé da letra. Nossa, se tem uma coisa que eles fazem isso. Pelo motivo errado, da maneira errada, mas eles obedecem. Então alguém, sabendo disso, chegou para um rabino judeu, que é um líder judeu, e perguntou: Rabino, o senhor guarda a lei? O que vocês acham que ele respondeu? Sim? Erraram. Ele falou assim: não, eu não guardo a lei, é a lei que me guarda. Pense na resposta dele. Me diga uma coisa, será que o mundo seria melhor se os seres humanos obedecessem os 10 mandamentos? Vamos para o quinto: honra teu pai e tua mãe. As escolas não têm menos trabalho com a molecada hoje em dia ou não? O que vocês acham? Se o homem obedecesse ao 7º mandamento, não adulterarás, os casamentos seriam melhores? O que vocês acham? Eu posso citar todos os mandamentos. Você vai perceber assim, cada um deles Deus fez por quê? Porque Deus percebeu que o pecado entrou aqui na terra, e agora o caos e a desordem o imperar iam tomar conta. Então ele falou: bom, eu vou estabelecer alguns princípios agora, para que os meus filhos, mesmo nesse mundo de pecado, possam viver bem aqui. Então os 10 mandamentos de Deus, Ele fez para nos proteger, para cuidar de nós. Quando eu amo a Deus, confio nele, obedeço os mandamentos, o que está acontecendo? Eu estou, primeiro, através da obediência aos mandamentos, eu estou construindo uma vida melhor nesse mundo. E segundo, eu estou me preparando para a eternidade. Porque só estarão com Cristo na eternidade pessoas que confiam nele e obedecem os seus mandamentos. Eu quero terminar convidando o Levi, ele vai cantar uma linda canção. Enquanto você estiver ouvindo esse hino, eu queria que você pensasse no amor de Deus, na sabedoria infinita de Deus, nos 10 mandamentos. E se durante essa música você quiser dizer assim: Senhor Deus, está muito alto o fundo musical, só abaixa um pouquinho para mim. Senhor Deus, eu gostaria que o Senhor me desse o poder do Espírito Santo, para que eu pudesse obedecer os seus mandamentos. Eu quero que o Senhor coloque em meu coração um desejo de te amar e fazer a tua vontade. Se essa for a tua decisão nessa noite, eu queria muito orar por você. E durante a música, então, se esse é o seu desejo, fique em pé. No final eu vou fazer uma oração por você. Que Deus te abençoe. Que sonhaste para mim, e em cada amanhecer te encontrar uma vez mais, pra depender de ti, pra me
a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar. Despir a minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas, pra ser o que tu queres. Eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Vivi a vida inteira atrás dos sonhos que criei. Nas noites mais escuras, tanta coisa encontrei. Eu me afastei de ti, eu desprezei a ti. Mas sei que pra ser salvo basta estar como eu estou, arrependido, frágil e clamando por amor, pedindo teu perdão. E nesta oração eu vou me valer do silêncio, no mais árduo empenho, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Esse é o sonho de Deus para cada um de nós. Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer nos orientar, porque o poder de Deus à disposição do homem é a informação. Porque Deus sabe de todas as coisas. E nós precisamos confiar nele e obedecer. Eu quero muito orar por você que tem esse desejo no coração. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, se preocupa com cada um de nós. E através da sua palavra, e de forma resumida através dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o Senhor nos deixou orientações seguras, que se as seguíssemos, poderíamos ser pessoas mais felizes nesse mundo, e também estaríamos nos preparando para a vida eterna. Eterno Deus, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui nessa noite, que do fundo do seu coração deseja confiar em Ti e Te obedecer. Que o Senhor possa nos dar o poder do Espírito Santo, para que Ele nos dê a lucidez que precisamos para tomar essa decisão de sermos obedientes à Tua palavra e aos Seus mandamentos. Querido Deus, obrigado por ter estado conosco nessa noite. Nos conduz agora em segurança para nossos lares. E amanhã nos dê um dia feliz. E amanhã à noite, mais uma vez, nos traga aqui para juntos abrirmos a Bíblia e aprendemos mais uma verdade da Sua palavra. Te pedimos isso em nome e por amor a Jesus. Amém.